Quem aqui já cometeu algum erro que queria ter uma segunda oportunidade? Alguém? Alguém? Levanta a mão aí, quem? Nossa, tem gente aí que não queria, não. Ou nunca errou. Sabe aquele negócio que você faz? Fala assim, que bobagem que eu fiz. Se eu pudesse voltar. Se eu pudesse fazer de novo, né, Douglas? Se eu pudesse fazer de novo. Se eu pudesse fazer novamente. Como faria diferente? Eu quero hoje conversar um pouco sobre esse tema. E o tema da mensagem de hoje é honrando uma nova oportunidade. Se eu pudesse fazer diferente, como seria? Se eu pudesse ter uma nova oportunidade, será que eu iria honrar uma nova oportunidade? Porque nós temos visto que nós temos dois tipos de pessoas que não conseguem trabalhar com a segunda oportunidade. Às vezes eles têm uma segunda oportunidade e eles cometem os mesmos erros. Então, nós vamos continuar errando. Por quê? Nós temos uma natureza pecaminosa e os nossos erros fazem parte da nossa natureza. Por mais que você queira acertar a todo momento, em algum momento você vai errar. Mas o grande desafio que nós temos é como é que nós podemos errar erros novos e não os mesmos erros. Então, esse é o grande desafio. Porque quando eu erro os mesmos erros, isso quer dizer que eu não aprendi com o erro. E eu estou repetindo algo que eu sei que está errado, que eu sei que tem consequência, mas eu continuo na mesma frequência de erros, na mesma constância de erros, sem deixar Deus trabalhar o processo de restauração. Mas tem pessoas que às vezes elas erram e porque elas erram, elas não conseguem abrir um novo ciclo de oportunidade de Deus. Então eu errei e agora me acho a pior pessoa do mundo e eu não me dou ao direito de ter uma nova oportunidade. E eu quero hoje trazer uma reflexão sobre isso, porque ou de repente você não está conseguindo trabalhar uma segunda oportunidade, uma nova oportunidade na sua vida, ou de repente você não se acha digno de experimentar algo novo. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que Deus é um Deus que Ele sim nos dá uma nova oportunidade. O fato de sermos salvos já é uma nova oportunidade, de uma nova aliança, de um novo momento, de um novo tempo. Você não está condenado a viver sendo selado, sendo rotulado pelos seus erros, pelas suas falhas e pelos seus pecados. Você pode sim escrever uma nova história, mas eu preciso entender que isso depende de Deus que nos dá a oportunidade sim, mas depende da minha decisão, entender e interpretar a realidade e decidir agir nessa nova oportunidade. Então, como é que nós podemos estar sensíveis ao agir de Deus em nossas vidas? Como é que nós podemos olhar para essa nova oportunidade de acessar as bênçãos de Deus que Deus tem para a minha vida pessoal, para a minha vida profissional, para o meu casamento, para a relação com os filhos, em todas as áreas? Ao invés de ficar paralisado com os erros que nós cometemos, nós precisamos interpretar o que aconteceu, de onde vêm os erros. Nós precisamos ressignificar e precisamos tomar posse de uma nova oportunidade dada por Deus. Queridos, todas as mazelas, todas as marcas e as consequências dos seus pecados, das suas decisões, é possível você experimentar uma nova oportunidade nessa área. Certo? Existe algo, uma única coisa que você não consegue ter uma nova oportunidade. E aí realmente não tem como. É quando você não deixa o Espírito Santo te convencer do pecado, da justiça e do juízo. E lá em Hebreus fala que ao homem dado morrer uma só vez, depois disso vem o julgamento. Se você chegar no julgamento sem antes ter tomado a decisão nesse lado da morte, aí realmente não tem saída. Mas fora essa exceção, toda e qualquer situação que você fez, basta você ter um coração sensível para ouvir a voz de Deus e deixar Ele restaurar a sua vida. Eu quero hoje trabalhar a vida de um discípulo muito especial.
um discípulo que ele tinha um temperamento muito forte, e é o Pedrão, o apóstolo Pedro. E ele é alguém que ele estava no erro, ele é alcançado, ele é restaurado, e ele erra de novo, mas ele deixa novamente Deus restaurar, e quando ele tem essa segunda restauração, ele traz uma restauração definitiva, onde ele segue em frente do propósito, no amor e naquilo que Deus tinha para ele. E eu quero começar trabalhando lá em Lucas 5, de 1 a 10, nós vamos ver aqui o chamado de Pedro. Pedro era um homem comum, como cada um de nós, e ele foi um homem comum, como cada um de nós que estamos aqui. E ele estava ali trabalhando tranquilo, não tinha muitas habilidades, a habilidade dele era com a pesca, mas estava lá. E aí certo dia, diz ali no capítulo 5 de Lucas, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali perto, ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Um deles ali era Pedro, que estava lavando as redes. Entrou num dos barcos, que pertencia a Simão, e pediu-lhe que se afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e ensinava o povo. Simão Pedro. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para as águas mais profundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão Pedro: mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Por que és que está dizendo isso? Porque está dizendo isso, eu vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tanta quantidade de peixe que começaram a rasgar as redes. Então fizeram sinais e seus companheiros no outro barco, para que viesse ajudá-lo, e eles vieram encher ambos os barcos no ponto de começar a afundar. Ele estava ali, um dia normal de trabalho, e de repente ele tem um encontro com Jesus, e Jesus, ele pega aquele barco, ele escolhe aquele barco para se afastar, e eu creio que esse barco não foi escolhido por acaso. Deus tinha um propósito para a vida de Pedro, e esse propósito para a vida de Pedro, nada do que ele tinha feito até ali poderia impedir de Deus fazer o que Deus queria fazer na vida dele, o que Jesus queria fazer na vida dele, exceto se ele decidisse não seguir as orientações de Jesus. E Jesus fala assim: coloque o barco mais a fundo. E aí ele continua: quando Simão Pedro viu isso, no versículo 8, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-se de mim, porque sou um homem pecador. Olha só, ele não se julgava digno de estar na presença do Mestre. Quantas pessoas que fizeram algo que não se julgam dignos de estar na presença do Senhor, que falam assim: eu não consigo orar, eu não consigo mais entrar na presença de Deus porque eu tenho vergonha do que eu fiz. Eu quero te dizer que independente do que você fez, primeiro, Deus sabe todas as coisas. Nós cantamos aqui: se for aos céus, tu estás, se for no fundo do mar, tu estás, lá estás. Deus está em todo lugar, e Ele conhece teu coração. Mas o texto continua ali: pois ele e todos seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócio de Simão. Mas Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Ele então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram. Queridos, esse encontro de Pedro com Jesus foi o início do chamado de Pedro, onde Jesus ressignifica completamente o propósito da vida de Pedro. Pedro, até aquele momento, ele estava pescando, ele estava exercendo a sua profissão, e ele tem um encontro com Jesus, e esse encontro ele vê um milagre acontecendo, e a partir desse milagre Jesus fala: pode largar tudo isso. E ele fala assim: não, eu não posso entrar na sua presença porque eu sou muito pecador. Deixa isso para trás. Esses seus pecados eu conheço todos eles. Isso não está na palavra, mas a onisciência de Deus, e Jesus 100% Deus sabia de todos os pecados de Pedro. Mas ele fala: deixa tudo para trás, porque eu farei de você pescador de homens. Ele acabou ressignificando o propósito. Quando nós encontramos com o Senhor, quando nós deixamos ser tratados pelo Senhor, quando nós deixamos ser restaurados pelo Senhor, existe um novo propósito sendo escrito pelo Senhor nas nossas vidas. Se você está caminhando pela sua vida, você está com a vida travada, você está paralisado, o que você precisa fazer é esse encontro com Jesus, deixar Ele transformar teu coração,
para que um novo propósito seja escrito na sua vida, seja realinhado, seja revelado para você. Porque o propósito de Jesus já existe na sua vida. O que acontece é que a cegueira espiritual te impede você de tomar posse do seu propósito. Porque você continua ainda preso aos erros, às marcas, aos eventos que te paralisaram. E você não toma posse de dar o passo em direção ao propósito que Deus escreveu para a sua vida. Então aqui nós vemos aqui claramente o chamado de Pedro. Mas eu não quero focar nesse texto, porque isso aqui conta o início da história. E o apóstolo Pedro, ele tem uma nova oportunidade. E essa nova oportunidade, o que acontece? E ele começa a caminhar com Jesus. E ele, como um discípulo de Jesus, ele começa a ver os exemplos do mestre. Ele começa a sentir Deus ali trabalhando, fazendo milagres, operando milagres. E muitas coisas são reveladas ali nessa caminhada. Mas aí chega um momento que o Pedrão intempestivo, ele pisa na bola. E aí tem erros ali que agora complicou um pouquinho. E o que acontece com Pedro? Ele simplesmente, ele nega Jesus, nós conhecemos a história. Então, ele trai a confiança. Ele é muito intempestivo, a hora que eles vêm prender Jesus, ele pega lá a espada e corta a orelha de um dos soldados, o Malco ali, e tudo isso, certo? Ele nega Jesus e ele fica sem norte. Imagine alguém que caminhou com Jesus, esteve próximo de Jesus, e de repente ele nega Jesus. E agora Jesus não está mais aqui presencialmente. E aí, o que eu faço? Eu cometi um erro, e agora não tem mais como, porque Jesus não está mais aqui. Eu não tenho nem como pedir perdão para Ele. E às vezes tem pessoas que estão sofrendo, porque não consegue mais encontrar alguém que machucou, alguém que magoou, alguém que fez algo em você, e você está preso, e você não consegue falar com aquela pessoa, mas isso te aprisionou. Nós tivemos um testemunho que se tornou público recentemente, de um filho que estava em outro estado, numa cidade, e ele tinha sérios problemas com o pai. E o pai estava muito enfermo, e ele estava ali visitando o pai, e o pai queria dar um abraço naquele filho. E o filho fala assim: não, eu não vou dar um abraço. E ele só estende a mão. E pela primeira vez aquele pai queria abraçar aquele filho, mas aquele filho, com orgulho, estende a mão. E quando ele estende a mão, ele cumprimenta o pai e ele vem para outro estado. E nesse meio tempo o pai dele vem a falecer. E ele negou o último abraço no pai. Um erro. Mas esse erro, ele tem um potencial de paralisar, de travar a nossa vida. Até que um encontro com Jesus oportuniza um abraço restaurador com o Senhor, que é o Pai eterno. E aonde aquelas marcas elas caem, e agora existe um coração ressignificado, que vai influenciar na relação dele com o filho, que vai ressignificar no seu casamento e na sua caminhada. E assim, e aí o que acontece com Pedro? Jesus ele morre, ele ressuscita, e agora Pedro, lá em João 21, tem um relato da restauração de Pedro. E aqui ocorre algo que é extraordinário, aonde Jesus manda chamar Pedro para aquela reunião com os discípulos, já Jesus ressurreto. E aí ele começa a compartilhar algo muito especial. E é nesse texto que eu quero trazer alguns destaques ainda maiores com relação a honrar uma nova oportunidade. Qual a nova oportunidade que você precisa ter? Você perdeu teu casamento? Você negligenciou com seus filhos? Você se envolveu com drogas? Você cometeu erros na sua vida que você precisa hoje colocar nos pés da cruz e clamar ao Senhor uma nova oportunidade? Eu quero dizer que hoje à noite é uma noite onde você vai ter uma nova oportunidade. Não porque eu estou falando, porque o Senhor Jesus te trouxe aqui hoje
para que você tome uma decisão e parar de ficar lamentando pelos erros que você cometeu. Mas que você possa olhar para frente e entender que existe um propósito sendo ressignificado pelo Senhor na sua vida. E assim aconteceu com Pedro. Lá em João 21, no versículo 15, ele diz lá: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: cuido dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado porque Jesus lhe perguntou pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que eu te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá a mão e outras pessoas o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte pelo qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: siga-me. Pedro voltou e viu que o discípulo a quem Jesus o amava o seguia. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntaram: Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. O que estava acontecendo aqui? Jesus chamou Pedro, naquela reunião com Pedro, houve o início da restauração definitiva na vida de Pedro. Pedro estava sendo restaurado pelo Senhor. E eu quero aqui tirar alguns ensinamentos muito claros com relação à nossa nova oportunidade, a uma segunda oportunidade, a uma segunda bênção que Deus tem para nós. Nós precisamos entender que nós não estamos imunes a termos erros, mas nós podemos sim confiar que o Senhor é aquele que nos dá novas oportunidades. E o primeiro destaque, quando eu vejo aqui no versículo 15 ao 17, por 3 vezes o que Jesus fala? Qual que é a pergunta? Pedro, tu me amas? Tu me amas, então pastorei. Tu me amas, então cuide. Tu me amas, então pastorei. O que Jesus está colocando aqui? Que para honrar essa nova oportunidade, o que nós precisamos fazer? Transformar, viver esse amor de Jesus que nos restaurou, transformar isso em ações práticas. A melhor forma de você sarar as suas marcas é ajudar outras pessoas que tiveram as mesmas marcas que você. Ao invés de você ficar lamentando os erros que você passou, você transforma esses erros, você ressignifica eles, se transforma isso em amor e você vai amar abençoando pessoas que precisam de você como canal de bênção na vida delas. Eu hoje compartilhava com um irmão muito querido e falava assim: olha, as minhas marcas, as minhas mazelas foram todas ressignificadas e hoje eu não tenho nenhuma dificuldade de falar dos meus pecados. Por quê? Porque os meus erros, quando eles passaram pela cruz, eles foram carimbados com uma nova identidade desses erros. E esses erros que eram para ser uma maldição, agora se transformam em bênção. Porque o pecado existiu, isso faz parte da minha história. Mas porque esse pecado faz parte da minha história, eu não sou escravo desse pecado mais. Porque Cristo restaurou. Então, se eu fui viciado em pornografia, eu não sou mais condenado a ficar escravo desse pecado que eu já tive. Eu posso já usar para abençoar muitos homens que têm dificuldade nessa área, para eles se libertarem também. E quando eu faço isso, o que eu estou fazendo? Consolidando a minha cura. Ao invés de ficar lamentando pelos erros que você teve, quando você transforma isso em uma atitude de amor, você usa isso em uma atitude de amor, você é usado pelo Senhor. E Deus vai mandar para você pessoas que estão vivendo algo que você já viveu. Onde você vai simplesmente se colocar à disposição do Senhor para transbordar na vida dessas pessoas e ajudá-las no processo de restauração. O que Jesus diz aqui? Tu me amas mesmo? Então, pastoreie. Cuide das minhas ovelhas.
Porque quando ele estivesse cuidando das ovelhas de Jesus, ele estaria honrando o próprio Jesus. Agora, aquele que negou, aquele que traiu. Mas o nosso Deus é um Deus de novas oportunidades. Você tem amado pessoas, você tem colocado isso diante do Senhor? O que a sociedade prega com relação a isso? Os teus erros, você está carimbado, você vai ter que carregar isso para o resto da vida. Você agora é isso, você agora é aquilo. Ou, de repente, alguém que fez algo para você, ao invés de você ressignificar, porque houve um erro envolvido, você começa a acusar e começa a querer pagar com a mesma moeda. E as pessoas não entendem que quando eu decido pagar com a mesma moeda, eu não estou fazendo algo para me vingar de quem me machucou, mas eu estou desobedecendo a Deus. Tem alguém que ouviu uma história de uma irmã que foi vítima de adultério e chegou e falou assim: eu vou adulterar também, para fazer ele pagar pelo que ele fez. E aí a pergunta daquele pastor que estava aconselhando, falou assim: mas o que Deus fez para você? Como assim o que Deus fez para mim? Deus não fez nada para mim. Quem fez foi Ele. Falou assim: ok, mas só que ao você se vingar dele, você não vai estar quebrando somente a aliança com Ele, você vai estar quebrando a aliança com Deus. Você vai estar desagradando a Deus. Sabe, às vezes as pessoas não entendem a dimensão do amor no processo de restauração, no processo de viver um novo tempo. É muito fácil amar quem é amável. Mas o que Jesus coloca aqui, que o amor seria a nova oportunidade de Pedro restaurar plenamente o coração dele. Que perante Jesus ele já estava perdoado, mas ele precisava se perdoar. E quando ele é desafiado a cuidar das ovelhas, a transbordar o amor, ele ia ver que vai ter ovelhas que também iriam negar o cuidado. E tudo isso fazia parte do processo de cura e de restauração. Se você teve um erro na sua vida, Deus está te dando uma nova oportunidade para você amar. Mas um segundo ponto que eu destaco aqui, está ali no versículo 18, onde ele fala: lhe digo a verdade, quando você era jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá a mão e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte, qual Pedro iria glorificar a Deus. Entenda os ciclos da vida. Quando você erra, é muito fácil eu julgar com a cabeça de hoje quem eu era quando eu tinha 18 anos. Eu tenho 48, estou indo para 49 anos, e as minhas maiores bobagens eu fiz com 18, 19 e 20 anos. Ali foi o caos. Agora, é muito fácil eu julgar com a maturidade que eu tenho hoje, aquele jovem inconsequente, um rebelde sem causa, morava sozinho e queria fugir de casa. Sabe, é muito fácil. Mas quando eu não entendo os ciclos da vida, eu cometo esses erros. Eu começo a trabalhar sem entender esses erros que eu cometi, e eu sou escravo dos meus erros, porque eu não consigo interpretar os ciclos. Queridos, se você errou, querida, se você errou, tem erros que vêm para ser bênção muito grande na vida de pessoas. Eu conheço muita gente que precisou vir um adultério para ter um casamento decente, que precisou vir uma falência para ter uma empresa decente, que precisou vir realmente uma enfermidade para restaurar um relacionamento decente, pai e filhos. Sabe, quando vem algo que é ruim, mas se transforma em bênção, porque parece que a pessoa não entende o ciclo, os ciclos da vida. O que nós precisamos entender é que Jesus ele ilustra aqui, e ele fala: quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde era, para onde queria. Não é assim? Eu lembro, a minha sogra, ela não se mandava quando ela já estava quase, um pouquinho antes dela falecer, ela ia onde a gente queria levar. Às vezes ela queria fazer umas artes lá, a gente não deixava.
Mas a minha esposa, quando era a filhinha dela, é ela que fazia. Você vai aonde eu te mandar. E é assim. Esse é o ciclo da vida. Vai chegar um momento que eu não vou me mandar, não. As pessoas vão falar o que eu vou ter que fazer. Troca a fralda agora. Não tem problema não, já estou me preparando psicologicamente. Eu quero usar fralda, porque quando eu usar fralda eu vou estar bem velhinho. Mas sabe, nós precisamos entender que a vida é formada por ciclos e tem tanta gente que deixa a vida paralisada. Sabe por quê? Porque simplesmente não entende que caminhar com Jesus é nós desfrutarmos cada novo momento. Tem muita gente que fala assim, eu queria ter meus 18 anos de novo. Eu não. Eu quero viver os meus 40, 50. Só alegria. A minha amada fez 50 anos, semana passada, está no segundo ano da faculdade, está indo firme lá. Fala assim, agora vai chegar um momento que os filhos vão voar, nós vamos celebrar muito. Por quê? Porque eu vou curtir cada momento e cada ciclo. E vai chegar um momento que eu vou chegar na presença do Senhor. Falei, Senhor, obrigado. Obrigado porque eu desfrutei aquilo que o Senhor colocou na minha vida. Sabe, paralisar em um ciclo é uma decisão sua. Não prosperar ou achar que está debaixo de uma maldição familiar. Sabe aquelas pessoas que meu pai divorciou, meus avós divorciaram, eu também vou divorciar. Então, o jeito no casamento, falando assim, olha, tem gente que vai para o altar com as tias falando assim, não vai dar certo, não. Sabe aquelas tias abençoadas? Abençoadas. Eu lembro quando nós decidimos o nome do nosso filho, uma tia, eu não vou falar os nomes aqui, ela falou assim, de onde vocês tiraram esse nome? Mas daí você olha para os nomes dos filhos dela, misericórdia. Mas tem sempre aquela tia boazinha, que interfere em tudo, sabe? Mas sabe o que acontece? Nós precisamos entender que o desfrutar, o celebrar cada momento, ele requer uma percepção do que realmente tem valor. Eu tenho lá no escritório um processo de inventário, que já está indo para 18 anos. 18 anos. Uns 6, 7 irmãos que não se falam. 2 deles já morreram. E é só briga. Termina um processo, vem outro. Termina, vem outro. Termina. E prestação de contas. E mais não sei o quê. Mas por que pegou isso? Por que pegou aquilo? Por que roubou as galinhas? Por que fez isso? Por que fez aquilo? Aqueles irmãos perderam a comunhão. Perderam a oportunidade de desfrutar do patrimônio deixado pelo pai, porque decidiram brigar por picuinhas. Quantas pessoas estão assim, correndo atrás do vento? Não consegue entender os ciclos, não consegue desfrutar da vida, perde tempo correndo atrás do vento. Deus está dando uma nova oportunidade para você desfrutar o melhor que Ele tem para você, dentro da sua vida familiar, dentro da sua vida espiritual, sua vida profissional, sua vida financeira. Mas o teu grande desafio é você começar a honrar essa nova oportunidade. Como é que eu honro essa nova oportunidade? Não errando os mesmos erros, mas errando erros novos. Os erros nos fazem crescer. Se você vai falar assim, eu não vou errar mais, é uma utopia. Você vai pisar na bola. Certo? Mas pise na bola em áreas diferentes e mais leve, que te gere crescimento. Tentando acertar. Mas não tem como nós acertarmos 100%. Mas para fechar, aí olha o que diz ali o Pedro. Então Pedrão, ele é desafiado a amar para poder restaurar. E aí de repente ele é desafiado, Jesus coloca ali para ele entender os ciclos da vida. Falou assim, puxa, você viveu aquele momento lá, você estava vivendo um ciclo, agora você entendeu, você caiu a ficha. Porque quando ele nega Jesus, os olhos dele se cruzam com Jesus e ele vê a bobagem que ele tinha feito. E assim, muitas vezes a gente não quer fazer o que a gente faz. O apóstolo Paulo já fala sobre isso. E de repente nós fazemos aquilo que nós não queremos fazer, mas já fizemos. Sabe aquela palavra que você fala e quer que traia de volta e não vem, e aí acabou. Mas sabe, mas para fechar, o que acontece que Jesus coloca ali?
Jesus explica os ciclos da vida. E depois, no versículo 20 a 22, Jesus é tremendo aqui. O que Pedro faz aqui? Ele vem, Jesus chama ele para seguir. Ele, ao invés de seguir, ele fala assim, mas olha o João ali, ó. O que você vai fazer com ele? E aí Jesus fala assim, se eu quero fazer com ele isso, aquilo, qual o teu problema? O que você tem a ver com isso? Vem, segue-me. Somente faça isso. Então, viva o seu propósito e não o propósito dos outros. Pedro estava preocupado com o que Jesus faria com João. Jesus respondeu, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Siga-me você. Queridos, a comparação é uma armadilha muito complicada. Às vezes eu não consigo viver um novo ciclo porque eu continuo me comparando. Certo? E essa resposta de Jesus é tremenda. Quando nós olhamos a palavra de Deus, lá em Mateus 20, nós temos uma parábola muito interessante, que Jesus, ele ilustra ali a contribuição, o retorno do trabalhador da última hora. Ele pega o trabalhador às 9 horas da manhã, e eles trabalham o dia todo. Ele pega outro meio-dia, e eles trabalham a tarde toda. E pega um na última hora, e trabalha a última hora. E a hora que ele vai fazer o pagamento, ele pega um denário e entrega para esse último. E aquele que trabalhou o dia todo falou assim, opa, eu vou receber mais. Só que estava combinado com o primeiro um denário. Aí quando ele vai, eles se acham injustiçados. E aí aquele homem diz assim, amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por um denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero que ao que foi contratado por último, o mesmo eu lhe darei, eu lhe dei. O que acontece é que nós precisamos viver o nosso propósito e não ficar olhando para a vida dos outros com o objetivo de falar assim, olha, a grama do meu vizinho é mais verde. Olha o que ele tem, olha o que ele está fazendo. E às vezes eu perco de viver o meu propósito, porque eu errei, eu falo assim, mas se eu tivesse feito isso, eu tinha tido aquilo. Se eu tivesse feito aquilo, olha as decisões. De repente tem pessoas que ficam acompanhando os colegas de escola, de faculdade, para saber se prosperaram mais ou menos. Certo? E fica com a comparação e falta um sentimento de gratidão no coração. E eu não vivo o meu propósito porque eu estou vivendo o propósito dos outros. Eu quero te dizer que, independente do que você viveu até aqui, as suas decisões, o propósito que Deus tem para você é para que você viva. Não é para que ninguém viva o seu propósito. É muito fácil você olhar para as pessoas, o que elas colocam nas redes sociais, e você falar assim, olha, puxa, ela tomou decisões mais sábias, mas você não conhece a história. Você não conhece as decisões, você não conhece as consequências, não conhece a vida dessa pessoa. Você conhece socialmente, mas você não conhece o íntimo do coração dela. Pessoas que estavam sorrindo, transbordante nas redes sociais, 2 dias depois estava anunciado o suicídio. Cuidado, para não viver descontente no teu coração, porque você não está vivendo o teu propósito, está vivendo o propósito dos outros. Os seus erros, eles têm uma grande potência, um grande benefício de te fazer crescer. É só você mudar o teu coração. Se você ter um coração ensinável, você vai crescer com cada erro que você cometer. E você vai vendo que os erros vão reduzindo com o tempo. A maturidade nos faz a não entrar em todas as brigas. Nos faz a não responder tão intempestivamente a algumas provocações. Nos fazem a refletir antes de tomar decisões importantes na nossa vida. Nos fazem ter temor a Deus antes de decidir entrar numa área de pecado. Agora, quando eu não tenho maturidade, eu vou viver sempre procurando brechas para tomar posse do propósito dos outros. Ninguém conhece o seu caminho até aqui não sabe o que Deus tem para você. Desistir com base na opinião dos outros é abrir mão do seu propósito para viver o propósito dos outros. Eu quero te dizer que
Você está aqui nessa noite porque Deus quer te dar uma nova oportunidade, independente dos seus erros. Uma nova oportunidade de você realinhar o seu propósito. Pare de viver olhando para os outros. Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, chega. Você não precisa provar nada para ninguém, você precisa agradar ao Senhor Jesus. Muitas pessoas estão tão preocupadas em provar para alguém. Existe uma diferença muito grande entre você viver o caráter e você defender uma reputação. Você pode tentar defender uma reputação e não ter caráter. Mas o que Deus espera não é a sua reputação, o que os outros vão pensar. O que Deus espera é que você viva um caráter aprovado por Ele. Porque quando você vive um caráter aprovado por Ele, mesmo que num primeiro momento você vai ser desonrado ou desonrada na sua reputação, mas existe uma promessa de honra do Senhor para a sua vida. 1 Pedro 5,6 fala sobre isso. Ele fala para nos humilharmos debaixo da poderosa mão de Deus. Quando você se humilha debaixo da poderosa mão de Deus, você está abrindo mão da sua reputação, mas está se submetendo ao caráter dele. Ele fala, se humilhe debaixo da poderosa mão de Deus para que Ele te exalte no tempo devido. Quem caminha com caráter aprovado pelo Senhor vai ser honrado. Qual o teu erro que você precisa hoje ressignificar? Colocar nos pés da cruz e se perdoar em relação a isso, para que você abra um novo ciclo. Um novo ciclo de oportunidade. Uma nova oportunidade de bênção para a sua vida. Você pode fechar seus olhos? Eu não sei como você está, como você chegou até aqui. Quero te dizer que nessa noite Deus tem para você uma nova oportunidade. Independente do que você fez, independente do que você realizou, existe sim uma nova oportunidade do Senhor para a sua vida hoje. E a primeira nova oportunidade que Deus te dá, de repente você está aqui nessa noite, é de você se reconciliar com Ele. Sabe que quando você nasceu, você estava lá no ventre da sua mãe, tudo já foi planejado pelo Senhor. E quando nós olhamos o projeto original do Senhor para a sua vida, para que você vivesse eternamente com Ele, para que você não tivesse limitações de anos, para que você realmente não tivesse enfermidade, mas o pecado, quando entrou no mundo, ele trouxe essas consequências. Mas Jesus, Ele veio, Ele morreu e ressuscitou pela minha vida e pela sua vida, para que nós pudéssemos ter uma nova oportunidade. Por isso que eu quero aqui trazer para você esse desafio. O primeiro desafio que eu coloco é como é que você vai honrar essa nova oportunidade de você entregar a sua vida ao Senhor. Se você nunca fez isso, eu quero desafiar você a fazer isso nessa noite. Fazendo uma oração onde você está, dizendo: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador, eu reconheço que eu sou pecadora. Eu quero pedir perdão dos meus pecados, eu quero entregar minha vida ao Senhor. Eu quero entregar meu coração ao Senhor. Eu quero realmente me colocar diante do Senhor nessa nova oportunidade de viver um novo tempo. Eu quero deixar para trás as coisas velhas, eu quero restaurar para viver um novo ciclo na minha vida de entrega ao Senhor. Eu entrego minha vida ao Senhor em nome de Jesus. Enquanto a igreja está orando, você fez essa oração, levanta as suas mãos, eu quero orar pela sua vida, se você fez essa oração aqui. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quem mais aqui? Tem mais alguém? Aqui na frente, graças a Deus, louvado seja. Queridos, essa é uma nova oportunidade, vamos ficar de pé? Você que levantou sua mão, vem aqui à frente. Nós vamos orar, eu quero desafiar você. Você está dando um passo dizendo assim: olha, eu quero viver esse novo tempo. Graças a Deus, por estar chegando aqui. Está chegando aqui, quem mais levantou a mão? Vem aqui à frente, chega aqui à frente, você que está tomando uma decisão hoje ao lado de Jesus, chega aqui à frente, glória a Deus. Quem mais que levantou a mão? Pode sair, pode vir, não tem vergonha não, chega aqui, pode chegar, queridos, pode chegar aqui, esse é um tempo novo,
Esse é um tempo de restauração. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está fazendo algo novo. Deus está fazendo, é um tempo novo. É uma nova história, uma nova oportunidade sendo oportunizada para cada um de vocês. Tem mais alguém aqui que está hoje tomando uma decisão ao lado de Jesus? Se você nunca tomou essa decisão, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Esse é um tempo de restauração. Queridos, agora eu quero orar com esses irmãos aqui. Eu quero poder, né? Eu queria que alguns conselheiros pudessem chegar aqui para ajudar nesse processo. Mas agora eu quero falar com você que precisa hoje deixar para trás esses erros que tem te escravizado. Você talvez não se julga digno ou digna de viver no novo do Senhor. Mas sabe por quê? Porque você está escravo de uma mentalidade de aprisionamento. Uma mentalidade que está te aprisionando, está te tornando preso das marcas do seu passado. Eu quero te dizer que Jesus, Ele não vai te chamar pelos teus erros, Ele te chama pelo nome, dizendo: vem meu filho e minha filha, porque eu tenho algo novo para você. Qual o erro que você precisa, que tem doído no teu coração, porque você nunca se perdoou? E hoje é uma noite de restauração, onde você vai se perdoar. Você vai colocar nos pés da cruz esse erro cometido, para que você viva uma nova oportunidade, que você possa honrar essa nova oportunidade. Você está tomando uma decisão nesses termos? Saia do seu lugar, vem aqui à frente também. Pode vir aqui nesse lado aqui, ou lá do lado direito, meu lado direito, seu lado esquerdo. Mas saia do seu lugar. Enquanto nós cantamos um estrofe desse cântico, isso aí, chega aqui. Chega aqui, você que está tomando uma decisão hoje. Chega de viver escravo desses erros. Chega, é um tempo novo. Sai do seu lugar. Glória a Deus. Sai do seu lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Esse é o momento de restauração. Deus está falando contigo. Para de ficar preso a essa marca. Vem aqui à frente e se entregue diante do Pai. Aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração, é o teu altar.
Louve ao Senhor. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória, toda glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Toda honra, te damos honra, toda honra, toda glória. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, muito obrigado, Senhor. Nós louvamos ao Senhor por todas as vidas restauradas nessa noite. Pessoas, irmãos e irmãs que hoje se entregaram diante do Senhor, tomando uma decisão de entrega, decisão de um novo tempo, decisão de uma nova história. Nós louvamos ao Senhor pela restauração, pela forma como o Senhor trata cada coração aqui, Deus. Que em nome de Jesus, o Senhor confirme no coração que hoje possa ser a abertura de um novo ciclo, um ciclo de bênção, um ciclo de entrega, um novo momento na presença do Senhor. Que essa restauração, que independente dos erros do passado, o Senhor tem algo novo para cada um de nós. Nós louvamos ao Senhor pela oportunidade. Abençoa, Deus, todas as vidas entregues nessa noite, aqui no presencial, no online, nós colocamos diante do Senhor e pedimos a sua bênção, em nome de Jesus. Amém, amém.